Tudo começou com o cheiro dos croissants, assados do jeito que meu avô, Arthur, tanto apreciava. Terminou comigo, Denise, sentindo o impacto do meu corpo contra os degraus de mármore da casa onde cresci. Eu estava no grandioso foyer da propriedade Sterling, segurando a última mala que me atrevi a arrumar. Meu avô havia me deixado não apenas esta casa, mas também a empresa e cada um dos seus 15 milhões de dólares de herança. O testamento dele era cristalino, mas a clareza não significava nada para quem acreditava que podia distorcer a verdade para se adequar à sua própria ganância. Larga isso, minha mãe, Victoria Sterling, sibilou, o clique de seus saltos ecoando pelo chão polido. Você não vai levar isso com você. São meus pertences pessoais, eu disse calmamente, apertando os dedos na alça da mala. Esta casa e tudo nela está sob contestação, meu pai, Marcos, interveio, surgindo ao lado dela. Até que o tribunal decida o contrário, você não tem base legal. Eu deveria ter simplesmente ido embora. Mas então, Chloe, minha irmã, desceu a escadaria em seu pijama de seda, exibindo um sorriso presunçoso. Vai a algum lugar, Denise? Eu não respondi. Apenas me virei, caminhando em direção à porta. Não se atreva a ir embora, sua pirralha ingrata, Victoria gritou. Antes que eu pudesse reagir, meu pai avançou, a mão agarrando meu cabelo e puxando minha cabeça para trás com tanta força que vi tudo branco. A partir daí, tudo aconteceu muito rápido. Fui arrastada pelo corredor, meus calcanhares raspando no chão, até que bati no primeiro degrau, depois no segundo, e então em todos eles. Não gritei, nem uma única vez. Eles queriam drama, prova de que eu era instável, reativa, como as cartas falsas que o advogado deles começou a redigir a portas fechadas. Eu lhes dei silêncio, um silêncio controlado e deliberado. A chuva lá fora era fria e forte. Meu pai me empurrou pela porta da frente, e minha mala voou atrás, abrindo-se no impacto e espalhando suéteres e meias dobradas pela pedra molhada. Você não é mais bem-vinda nesta casa, ele disse, ajustando as abotoaduras. Victoria cruzou os braços. Qualquer tentativa de retorno será considerada invasão. Chloe observava da soleira da porta, com os braços apoiados no corrimão como uma rainha em uma sacada. Recolhi minhas roupas espalhadas lentamente, depois me levantei. Meu couro cabeludo latejava, mas meu orgulho não. Vocês vão se arrepender disso, eu disse calmamente. Muito em breve. Então, me afastei daquela casa, de tudo, em direção à única pessoa que realmente me via antes que eles me ensinassem a desaparecer. Chloe sempre brilhava, mesmo sem esforço. No seu aniversário de 16 anos, ela desembrulhou as chaves de um conversível branco com um laço vermelho maior que o ego dela. A multidão de socialites aplaudiu. Eu estava no fundo, segurando a faca de bolo de plástico que ninguém me pediu para usar. Uma semana depois, ela bateu o carro em um poste. Meus pais culparam a iluminação da cidade. No mesmo ano, ganhei um vale-presente pré-pago por ter tirado notas máximas. Victoria adorava chamar Chloe de nossa estrela, dizia em voz alta em galas de caridade, como se todos concordássemos. Quando Chloe reprovou em biologia, contrataram um tutor particular que cobrava por hora mais do que a maioria dos professores ganhava em um dia. Quando fiquei em primeiro lugar na matemática em todo o estado, meu pai piscou para o telefone e perguntou, é aquela dos números? Eles não me odiavam, não exatamente. Eles simplesmente não me viam. Eu era um detalhe de fundo em sua imagem cuidadosamente elaborada de perfeição. Exceto para ele, Arthur Sterling, meu avô. Ele nunca deixava um momento passar sem me fazer sentir real. Ele vivia na ala leste, rodeado por livros, cadeiras de couro e uma teimosia que não envelhecia. Ali está minha menina esperta, ele me cumprimentava. Venha me contar algo novo. Aos sábados, ele me levava para velejar no seu iate envelhecido, mas elegante. O mar não se importa com quem são seus pais, ele dizia, entregando-me o leme. Ele só ouve a competência. Aprendi a ler o vento, a fazer manobras, a me manter firme quando as ondas batiam no casco. Ele me ensinou paciência, como nem todo progresso parece um avanço.
Mais tarde, ele me ensinou as verdadeiras marés, as dos mercados, das votações do conselho, das tensões entre acionistas. Ele me sentava ao lado dele em seu escritório, desenhando diagramas em blocos amarelos, explicando fusões e cláusulas éticas com a mesma intensidade que usava para me ensinar a ancorar com segurança. Você pensa como uma construtora, ele me disse uma vez. Sua irmã só sabe brilhar, mas o brilho desvanece, a estrutura não. Eu tinha 16 anos quando ele disse isso. Não sabia o que ele queria dizer, não completamente, até o dia em que ele me chamou ao seu escritório, olhou-me diretamente nos olhos e me disse o que havia decidido. A voz do advogado mal preencheu a biblioteca. A luz do sol filtrava pelas altas janelas, pintando de ouro o chão onde nossa família uma vez posou para revistas de luxo. Mas hoje não havia câmeras, apenas uma tensão tão densa que pairava no ar. Jonathan Gray, o advogado de longa data do meu avô, pigarreou e leu: a minha neta, Denise Sterling, deixo minhas ações controladoras na Sterling Corp, a propriedade em Willow Creek House e todas as posses pessoais ali localizadas. Silêncio. Daquele tipo que não se instala, ele detona. Senti isso no modo como o rosto da minha mãe congelou no meio de um sorriso, como a mão dela apertou o talo de sua taça de água. Meu pai piscou lentamente, duas vezes, como se as palavras precisassem de tempo para serem processadas. Chloe apenas olhou para Jonathan como se não tivesse ouvido direito. Jonathan continuou, o tom firme. A Chloe Sterling deixa um fundo fixo de $1 milhão a serem desembolsados anualmente ao longo de 10 anos. Chloe fez um som entre um riso e um suspiro. 1 milhão? Só isso? Minha mãe se levantou. Deve haver um engano. Meu pai não faria isso. Ele não estava em sã consciência. Ele estava, eu disse suavemente. Vocês é que não estavam ouvindo. Meu pai não falou. Ele simplesmente recostou-se na cadeira, os olhos semicerrados como se recalculasse tudo o que havia presumido sobre o futuro. Jonathan continuou a ler, mas o resto se embaçou. Itens menores, doações de caridade, uma pintura deixada para um instituto de arte. Nada explosivo, nada comparado ao que Arthur acabará de fazer com 2 parágrafos. Quando terminou, ninguém falou comigo. Passaram por mim como se eu fosse uma pintura que estava torta há anos e ninguém se deu ao trabalho de consertar. Mais tarde naquela noite, passei pelo escritório do meu pai e ouvi sussurros atrás da porta. Ela deve tê-lo manipulado, minha mãe sibilou. Ela estava sempre lá com ele, falando de negócios. Ele não estava estável. Você viu a lista de medicamentos. Vou falar com Jonathan, meu pai disse. Ainda há tempo para contestar o testamento. Só precisamos do ângulo certo. Eu me afastei antes que pudesse ouvir mais. Lá em cima, abri o caderno de Arthur, aquele que ele me disse para guardar. Dentro da capa, em sua caligrafia organizada, ele havia escrito: se eles vierem atrás de você, eles já perderam. Apenas mantenha a linha. Começou pequeno, uma luz de corredor apagada quando sempre esteve acesa, um funcionário evitando meus olhos, o perfume da minha mãe pairando na ala leste, onde ela nunca costumava ir. Então, o código do meu escritório foi alterado. Perguntei a Jensen, o mordomo, se ele sabia de algo. Ele deu um sorriso forçado e disse: seu pai pediu segurança adicional. Segurança, aparentemente, significava que meu nome não estava mais na lista de aprovados. A senha do meu laptop falhou 2 vezes antes de finalmente desbloquear. Quando fez, várias pastas estavam faltando, pastas que Arthur havia rotulado como planejamento de transição e contingências do conselho. Verifiquei a lixeira, vazia. Os backups sumiram. Os registros do disco rígido mostravam um login da conta de Jonathan Gray, mas sem data e hora. Quando confrontei meu pai durante o jantar, ele cortou seu filé com a calma precisão de um cirurgião. Esse estresse não é bom para você, Denise. Você deveria conversar com alguém. Talvez o Dr. Evans, sua mãe o achou muito útil durante o seu ajuste. Não estou imaginando isso. Ninguém disse que você estava,
Vitória interveio, mexendo sua sopa. Mas o luto se manifesta de forma estranha. Você passou por muita coisa. Na manhã seguinte, encontrei o livro Razão do meu avô aberto na bancada da cozinha. Suas páginas, sempre em perfeita ordem, estavam rasgadas. Perguntei à governanta se alguém o havia tocado. Ela não me olhava nos olhos. À noite, ouvia passos fora do meu quarto, muito lentos para serem da equipe, muito deliberados para ignorar. Quando abri a porta, o corredor estava sempre vazio. Comecei a trancar minha porta. Então, notei que a fechadura havia sido arranhada. O golpe final veio quando entrei na sala jurídica da propriedade e encontrei Jonathan fotocopiando os registros médicos de Arthur. Apenas organizando as transferências de arquivos, ele disse com um sorriso praticado: "Eles pertencem à minha posse." Ele encolheu os ombros. Seu pai solicitou cópias para a revisão da propriedade. Naquela noite, voltei para meu quarto e encontrei um pequeno envelope em meu travesseiro. Dentro havia uma única página dobrada, uma cópia de uma nota de prescrição datada de 2 meses antes da morte de Arthur, rabiscada com preocupações vagas sobre fadiga mental. Na parte inferior, alguém havia sublinhado monitorar sinais de influência indevida em uma caligrafia que não era a do médico. Sentei na beira da cama, abri o caderno de Arthur e sublinhei suas palavras: "Apenas mantenha a linha." Não percebi até então o quão longe eles estavam dispostos a ir. A ligação veio no meio da manhã. Reunião de família. Sala de jantar. Agora. A voz de Jensen no interfone era curta, formal, como se ele tivesse praticado o desapego. Eu sabia, antes mesmo de entrar na sala, que não era uma reunião. Vitória estava sentada na cabeceira da mesa, braços cruzados, suas pérolas rígidas contra a garganta. Marcos a flanqueava como um escudo, nem mesmo fingindo ser neutro. Chloe estava largada em uma cadeira perto da janela, mexendo no telefone como se o resultado não importasse, porque ela já sabia. Jonathan também estava lá, com a pasta fechada, o bloco de notas em branco. Nós entramos com um pedido formal de suspensão da transferência de bens, meu pai começou. Dadas as circunstâncias em torno da saúde de Arthur em seus últimos meses, é melhor que o controle permaneça em nossas mãos, temporariamente. E a corte? Eu perguntei. Vitória sorriu. Compreensiva às nossas preocupações. E até que seja resolvido, não é mais apropriado que você permaneça na casa. Meu peito apertou. Vocês estão me expulsando? Você está livre para ir onde quiser, Jonathan disse, o tom suave como veneno. Mas a propriedade está sob proteção por enquanto. Você tem até esta tarde, Marcos acrescentou, já dando a conversa por encerrada. Subi as escadas e fiz as malas rapidamente, apenas o essencial. Mas quando tentei sair, minha mãe estava na soleira da porta do meu quarto. Você não vai levar nada que não lhe pertença, ela disse, os olhos semicerrados. Estas são minhas roupas. Tudo nesta casa agora é contestado. Eu continuei a fazer as malas. Ela chamou Marcos. Ele não argumentou. Ele agarrou a alça da mala. Eu segurei. Então ele agarrou meu cabelo. Não gritei, apenas me preparei enquanto ele me arrastava pelo chão, descendo as escadas, meu couro cabeludo queimando, ombros batendo em cada degrau. Chloe assistia, em silêncio, na porta da frente. Minha mãe a abriu amplamente, a chuva torrencial. Meu pai me empurrou para fora. A mala voou atrás de mim, caindo com força e se abrindo, espalhando roupas, papéis, um caderno de couro desgastado e um pequeno relógio de ouro. Você não é mais bem-vinda aqui, ele disse. Eu me levantei lentamente, a água encharcando minhas mangas. Minha voz era clara: vocês vão se arrepender disso. Não por causa do dinheiro, mas porque vocês acham que eu não vou lutar. Então, peguei o relógio de bolso, aquele que Arthur sempre mantinha por perto, e entrei na tempestade. A chuva não parou por horas. Sarah me pegou logo depois do anoitecer. Ela não disse nada quando viu meu ombro machucado ou o sangue ressecado na linha do meu cabelo.
Ela apenas abriu a porta do carro e manteve a mão firme no volante durante todo o caminho até o apartamento dela. Naquela noite, encolhida em seu sofá com um cobertor emprestado, eu não consegui dormir. Continuava revivendo tudo: o silêncio de Chloe, as mãos frias da minha mãe na maçaneta, o aperto do meu pai no meu cabelo. Olhei para os itens que havia salvado: meu telefone, o caderno de couro, um blazer amassado e o relógio de bolso. Era o favorito do vovô. Ele costumava dar corda todas as noites, como um ritual. Um bom relógio, ele dizia, faz mais do que dizer as horas. Ele te diz quando se mover. Girando-o na palma da mão, notei algo estranho: o peso. Parecia desigual. Passei o polegar pelo painel traseiro e senti uma costura fraca. Pressionei ambos os lados em um ritmo que ele uma vez usou para abrir a gaveta da sua escrivaninha. 232. Com um clique suave, a parte de trás se abriu. Dentro havia uma pequena nota dobrada, levemente amarelada com a idade, e um pendrive. A nota dizia: se eles fizeram o que eu temia, procure Robert Thorne. Ele saberá o que fazer. Ah? Minhas mãos tremeram. Liguei o laptop de Sarah e abri os arquivos do pendrive. Havia digitalizações das avaliações médicas de Arthur, claras, consistentes, todas afirmando clareza mental. Gravações de áudio de discussões de negócios, minha voz, a dele, planejando fusões, dissecando a dinâmica do conselho. Ele não apenas me ensinou, ele documentou tudo. Havia planilhas também, livros razão ligados a contas que eu nunca tinha visto, algumas domésticas, outras offshore. Uma pasta rotulada Fundos de Emergência, DS. Sarah entrou com um chá. Isso é do seu avô? Ela perguntou. Eu assenti. Ele não apenas confiou em mim, ele sabia que isso estava vindo e não me deixou indefesa. Na manhã seguinte, reservei uma passagem só de ida para Boston. O escritório de Robert Thorne estava listado em um documento marcado como última contingência. Enviei-lhe um único e-mail: Arthur Sterling disse que você saberia o que fazer. DS. 3 horas depois, ele respondeu: venha imediatamente. Você não está sozinha nisso. Fechei o laptop e finalmente expirei. Ainda havia uma guerra por vir, mas pelo menos agora eu tinha um mapa. Robert Thorne me cumprimentou com um aperto de mão firme e um arquivo trancado cheio de segredos. Ele não trabalhava com Arthur há anos, mas a amizade deles nunca havia diminuído. Ele veio a mim no dia seguinte ao seu diagnóstico, Robert disse, tirando uma pasta marcada com a caligrafia do meu avô. Disse que não confiava mais na família, exceto em você. Ele me apresentou a Michelle Shaw, uma advogada de litígios de herança que não recuou quando expliquei como meu pai havia me arrastado pelos cabelos escada abaixo. Ela apenas perguntou: você tem documentação? Entreguei-lhe o pendrive. Naquela noite, tínhamos uma estratégia. Durante a semana seguinte, a equipe de Robert vasculhou registros de contas, e-mails, arquivos de áudio e atas de reuniões do conselho. Michelle protocolou a documentação preliminar para uma liminar de emergência, e eu permaneci em silêncio, aninhada em um quarto de hóspedes acima da garagem de Robert, observando toda a estrutura podre começar a tremer. A primeira rachadura apareceu em um conjunto de registros de pagamento da Sterling Corp, centenas de milhares desviados para uma empresa de fachada, a Orion Services, disfarçada de consultoria. Mas a empresa não tinha funcionários reais, nem escritórios, nem rastro em papel. Apenas uma beneficiária, Chloe Sterling. Michelle rastreou os fundos, $500 mil transferidos em 3 meses da morte de Arthur, coincidindo com o súbito desaparecimento de Chloe para a Europa. Mas os registros de cassinos de Atlantic City e Vegas contaram outra história. Ela não havia viajado para o exterior, ela havia jogado fora quase tudo. Sua irmã não é apenas cúmplice, Michelle disse, ela é um passivo. Eles tiveram que encobrir. Em seguida, vieram os documentos falsificados, uma assinatura digital em uma nota médica supostamente escrita pelo médico de Arthur, uma assinatura verificada como falsificada.
Os metadados do arquivo revelaram que o documento havia sido criado no laptop de trabalho de Jonathan Gray 2 semanas após a morte de Arthur. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, Robert murmurou, e foram mais fundo do que você pensava. Estudei a carta falsificada novamente, traçando as linhas do nome de Arthur na mão de outra pessoa. Não foi o luto que os tornou cruéis, foi o desespero. Eu não era apenas um obstáculo ao poder deles, eu era a prova de que eles não tinham nenhum. E isso me tornava perigosa. O último arquivo que abri foi rotulado Revisão de Emergência da Ética do Conselho. Dentro dele estavam estatutos que eu nunca tinha visto, revisões que Arthur havia feito silenciosamente. Foi então que percebi, eles não apenas haviam perdido o controle da empresa, eles nunca o tiveram para começar. O tribunal cheirava a verniz e papel. Sentei-me ereta, as mãos cruzadas, o pulso firme, não pela calma, mas porque eu havia treinado para ser assim. Meus pais chegaram primeiro. Vitória usava pérolas azuis marinho e a expressão de uma mulher que ainda pensava que o charme poderia reescrever os fatos. Marcos a ladeava como um escudo. Chloe estava sentada atrás deles, os olhos baixos, os lábios cerrados. Eles não olharam para mim, nenhuma vez. Michelle começou com o testamento, depois as declarações certificadas do médico principal de Arthur. Em seguida, veio a nota médica falsificada, registros digitais mostrando que foi criada depois que Arthur morreu na máquina de Jonathan Gray. A juíza ergueu a sobrancelha, mas não disse nada ainda. Então, vieram as gravações. Arthur discutindo a empresa comigo em detalhes nítidos e claros. Em uma delas, ele disse claramente, Denise é a única em quem confio com este legado. Ela não se exibe, ela planeja. Uma pausa passou como uma respiração suspensa. Então Jensen subiu ao banco das testemunhas. Viu o Sr. Sterling arrastá-la pelos cabelos, ele disse suavemente. Eu deveria ter falado antes, mas estou falando agora. O golpe final foi o vídeo. Arthur havia se gravado nele. Ele olhou para a câmera e disse, se você está assistindo a isso, significa que eles tentaram desfazer minha escolha. Eles podem reescrever papel, mas não podem reescrever minha intenção. O silêncio que se seguiu foi denso e absoluto. A juíza Reynolds decidiu rapidamente, o testamento seria mantido, os bens devolvidos, e as referências criminais emitidas. O queixo de Vitória caiu. Marcos ficou vermelho. Jonathan empalideceu. Eu não chorei. Não sorri. Eu simplesmente me levantei enquanto a juíza dizia meu nome. Senhora Sterling, a senhorita é agora a única acionista controladora da Sterling Corp e proprietária legítima da propriedade Willow Creek House. O martelo bateu. Eu assenti uma vez e então saí, não sozinha, mas finalmente vista. Os papéis foram entregues na manhã seguinte, 30 dias, sem prorrogações. Eles poderiam levar seus pertences pessoais, mas nada do que Arthur havia me legado. Voltei para a propriedade sozinha, caminhando por quartos que antes me oprimiam. Agora eram meus, silenciosos, mas não mais sufocantes. A equipe evitava meus olhos, incerta de onde estava sua lealdade. Eu não os culpei. Vitória ligou 3 vezes e eu não atendi. Marcos enviou um único e-mail, isso está abaixo de você. Marquei como não lido. Mas Chloe, ela veio pessoalmente. Esperou nos portões, sem motorista, sem comitiva, apenas uma caixa fina nas mãos. Não estou aqui para pedir nada, ela disse, apenas para te dar isso. Dentro da caixa estavam as abotoaduras de Arthur, as douradas com a gravação de um veleiro. Papai as vendeu, ela admitiu. Eu as comprei de volta. Não a agradeci, mas também não a mandei embora. Ficamos na escadaria da frente, um longo silêncio se estendendo entre nós. Eu não sabia como impedi-los, ela disse calmamente. Eu acho que você sabia, eu respondi. Ela assentiu uma vez e partiu sem pedir para entrar. Naquela noite, coloquei as abotoaduras na gaveta do escritório de Arthur e tranquei a porta. Às vezes percebemos que aqueles que deveriam cuidar de nós e nos proteger, são justamente aqueles que nos machucam.
Mas quando a vida mostra a verdade, devemos deixar aqueles que nos fizeram mal no passado, pois o futuro aguarda coisas maravilhosas para todos nós. Obrigada por ouvir a história de Denise. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo para nos apoiar, significa muito para nós. E se inscreva no canal para mais histórias surpreendentes.